Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar o teorema da função implícita de funções de R2 para os reais. O que diz o teorema da função implícita, para a gente lembrar, é o seguinte: seja f uma função de U aberto de R2 para os reais, classe CK, em que o K é maior, esse K aqui é maior ou igual a 1, tem que ser C1, C2, C0 que é contínua não funciona, e um ponto x0 e y0 pertencente ao aberto U. A hipótese: se del f, del y de x0 e y0 é diferente de zero, então existe uma vizinhança V, que a gente vai colocar como um retângulo, com um ponto x0 e y0 pertencente a V, esse ponto aqui, e uma única função y de AB para CD, tal que, aí sim, o que essa y tem de especial? Ela tem em especial que, para cada x em AB, f de x, y de x, é exatamente o mesmo valor de f de x0 e y0. Em outras palavras, o que eu estou falando é que f vai ser constante ao longo do gráfico de y. E mais ainda, como f é de classe CK, o y é de classe CK. Então, só para falar como que é a estrutura da demonstração desse vídeo, vai ser o seguinte. Primeiro, vou dividir em dois passos. Passo 1. A gente prova a existência, unicidade e continuidade de y de x. Eu vou colocar grifada essa continuidade, que é uma necessidade técnica muito importante. E depois de provado isso aqui, existe e é contínua, então vamos para o passo 2, que o argumento é diferente, é que temos que provar que a função y de x é diferenciável e também depois concluir de classe CK. Então, só para vocês terem uma ideia como que é, para a gente concluir que y é contínuo, diferenciável de classe CK, ou seja, para provar que y é de classe CK, temos que provar que necessariamente primeiro tem que fazer contínua, necessariamente vamos ter que provar que é diferenciável, e depois que você provar que é diferenciável, você consegue argumentar de classe CK. Então, você precisa fazer a escadinha de fato. Só para falar, então, como que a gente vai fazer nessa videoaula? Vamos fazer de trás para frente, porque vamos dizer, a parte mais complicada é o passo 1. Então, o que é de trás para frente? Bom, vamos supor que isso aqui a gente já tem construído. Existe, é único e é contínuo. Então, vamos supor que isso aqui a gente está de fato, isso aqui já é verdade. Como que eu provo a diferenciabilidade e a classe CK? Então, então vamos começar com o passo 2. Então, primeiramente, vamos provar que a função é de classe CK, supondo que já é diferenciável. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Então, vamos supor, como eu disse, que é diferenciável e vamos considerar g de x igual a f de x, y de x. E a gente está, vamos dizer, sabendo que a existência do y de x com as propriedades, que essa função é constante, f de x0 e y0, que a gente vai denotar por um casinho aqui. E o que a gente sabe pela regra da cadeia é que, quando a gente derivar o g' de x, vai ser exatamente del f del x, vezes a primeira parte que é 1, mais del f del y, vezes essa derivada aqui dy dx, que é o y'. Isso aqui tudo vai ter que ser igual a derivada de k, que é igual a zero. Em outras palavras, olha, del f del x, em outras palavras, o y' a gente consegue já direto uma fórmula para ela final, supondo, claro, que tudo é diferenciável, né? Que a y é diferenciável. Então, temos essa fórmula aqui. E por que essa fórmula diz que praticamente prova que a função é de classe CK? Então, o que a gente vai fazer, não vou ficar escrevendo um texto aqui, eu vou argumentar qual é vamos dizer, o procedimento, né? Então, primeiro, vamos supor, só para a gente iniciar, que y a gente já supõe que y é C0, já provamos que y é C0, e vamos supor que f é de classe C1. Então, olha a ideia. Como que agora a gente prova que y é de classe C1? Então, a ideia é o seguinte. Del f del x tem que ser classe C0, tem que ser contínua, porque f é de classe C1. Del f del y também é contínua. A função x é contínua, a função y de x é contínua, composta de funções contínuas é contínuas, divisão de funções contínuas é contínua. Então, esse lado direito aqui todo é contínua. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que y' é contínua. Mas se y' é contínua, então, por definição, y é de classe C1. Então, agora vamos continuar. Vamos supor que, então, f é de classe C2. Então, se f é de classe C2, por argumento anterior, a gente já sabe que o y é de classe C1. Mas se y é de classe C1, olha, del f del x é de classe C1, porque f é de classe C2. Del f del y é de classe C1. X de classe C1, y de x é de classe C1.
Composta de funções de classe 1 é C1, divisão de funções de classe 1 é C1, então isso aqui tudo à direita é de classe C1. Mas se isso aqui tudo é à direita de classe C1, significa que y' é de classe C1. Mas se y' é de classe C1, é porque y é de classe C2. Então, essencialmente, por um argumento de indução, vou até escrever aqui o C3, suponho que seja de classe C3, se classe C3, isso aqui é C2, isso aqui é C2, 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 composto de C2 é C2, divisão de C2 é C2, então isso aqui tudo à direita é C2, logo y' é C2, e conclui que y é C3, e assim você vai sucessivamente, até algum momento, concluir que se f é de classe CK, por argumento de indução, você conclui que y é de classe CK. Então, mas a gente teve que supor, por enquanto, a diferenciabilidade. Opa. Continuando com a demonstração do passo 2, eu trouxe para esse novo quadro, que eu acho que eu estava muito otimista, que caberia num espacinho pequeno. Essa segunda parte da diferenciabilidade tem uma parte, vamos dizer, um pouquinho técnica, mas eu vou escrever toda a motivação, qual é a ideia, e depois eu vou explicar onde tem uma tecnicalidade, umas continhas, uma desigualdade que é necessária fazer. Então, vamos explicar aqui. Então, o que a gente vai querer fazer? Agora, queremos provar que y é uma função diferenciável. Então, o que eu vou querer fazer é y de x mais h menos y de x, tudo isso dividido por h. Então, como a gente vai trabalhar muito com diferenciabilidade, também da função de classe, da minha f, pois a f é de classe 1, logo é diferenciável, então eu vou ter que saber medir esses dois pontos e fazer o h tendendo a zero. A questão, só para colocar, fixar as notações... Então, o que nós temos? Nós temos esse vetor aqui, que nós temos o costume de deixar como h e k. E nesse caso, o que nós temos é que k vai ter que ser igual a... Bom, h já não tem nenhum problema, ponto final menos ponto inicial da abscissa. O k é o ponto final menos o ponto inicial da ordenada. Vai ser exatamente y de x mais h menos y de x. Então, só para lembrar da tecnicalidade, uma parte que eu falei, y tem que ser uma função contínua. A gente vai precisar aqui. O que a gente precisa? A gente precisa garantir que o limite quando h tende a... Antes de tudo, deixa eu botar aqui o k. Agora depende de h, né? Que eu vou fazer o h variar. O limite quando h tende a zero do kh tem que ir para zero. Isso só é possível se somente se y de x é contínua. Então, agora vamos lembrar da diferenciabilidade e por que eu preciso da continuidade do kh. A gente sabe que f de x mais h, y mais k, menos f de x, y é igual a isso aqui tudo, mais um erro. Em que a gente pede uma condição técnica sobre o erro, que a gente pede que o limite quando hk tende a 0, 0, do erro de hk dividido por raiz quadrada de h2 mais k2 seja igual a 0. A questão, e isso também eu vou precisar do caminho, que é o seguinte, eu vou substituir esse x mais h e y mais k por x mais h e y de x mais h, que é exatamente isso. Isso aqui, y de x mais k é exatamente y de x mais h. Então, isso aqui eu vou substituir, isso aqui eu vou também colocar dentro, né, substituindo, ou seja, eu estou marcando sempre esses dois pontos. Aqui, kh e o erro de hk, kh. Se o k ir para isso, eu vou trocar aqui por kh e kh, e isso aqui vai continuar zero. Por quê? Porque, essencialmente, o que a gente vai pegar é como se fosse um caminho, gama, que vai depender de h, e isso aqui é igual a h, k, h, esse vai ser o caminho que eu vou pegar, e eu preciso que esse caminho passe por 0, 0, para falar, olha, como esse limite aqui vai para 0, em particular, para o caminho hkh, também tem que ir para 0. Essa vai ser a ideia. Então, só para continuarmos, mas por que eu estou precisando disso aqui tudo? Qual é a propriedade que eu tenho do y? Que y é constante ao longo da f. Né? É exatamente f de x0 e y0 para qualquer y de x. Então, quando a gente substitui essa expressão aqui, por y de x mais h, aqui eu coloco y de x, aqui eu coloco y de x vezes h, aqui vai entrar o h, aqui vai entrar y de x, aqui vai entrar o kh e etc. Então, quando a gente vai substituir, o que acontece é que isso menos isso é zero. Então, o que nós temos é que 0 é igual a del f del x, etc., vezes isso. E o que eu quero calcular? O que eu quero calcular é exatamente kh dividido por h e fazer o limite quando h tende a 0. Então, olha só, isso aqui deu 0. Eu vou querer fazer o limite quando h
eu vou pegar essa expressão toda, dividir por h, vai sobrar essencialmente um erro de HKH dividido por h, e eu tenho essa condição aqui sobre o KH, ou seja, o que eu quero concluir essencialmente é, bom, como que eu vou dividir toda essa expressão por h e para calcular essencialmente KH sobre h, o que eu vou ter que provar essencialmente é que o limite, quando h tende a zero, do erro de HKH dividido por h é igual a zero. É isso que eu vou ter que provar, se fizer toda a conta. Bom, apesar de, vamos dizer, ser intuitivo, parece que está quase provado, tudo que tem direito, mas tem uma tecnicalidade que vai exigir para finalizar a demonstração. Porque, por exemplo, se for pegar o KH e isso aqui for para zero, já provamos que o limite quando KH dividido por H, quando H tende a zero, é menos ΔF del x dividido por ΔF del y. Tá? Relembrando, essa expressão aqui não depende de H, o x está fixado, e essa expressão aqui também não depende de H. Então, olha só. Então, agora vamos explicar a tecnicalidade. O que nós temos? Bom, com toda a expressão, passando essencialmente o K, deixando o KH, essa expressão fixada, e passando todo mundo por o outro lado, então vai ficar menos isso, menos isso. E eu dividindo ainda por H. Então, ficou essa expressão aqui. E o que eu quero fazer é o limite quando H tende a zero é igual, e o limite quando H tende a zero disso. A questão, como que eu disse, é que quando a gente vai tentar calcular esse limite aqui, quando H tende a zero, do erro de HK dividido por H, bom, você vai tentar pensar, vai argumentar, vai usar isso, talvez, provavelmente, vai pensar já direto nesse truque aqui. Vezes erro de HKH dividido por raiz quadrada de H2 mais KH2. Isso aqui vai para zero e tentar, em algum sentido, argumentar que isso aqui não tem nenhum problema. A questão que tem, aqui é um pouco chato. Aqui, se você tentar qualquer coisa, não tem limitação, você não tem nenhuma relação entre H e K de H para ficar, K de H é menor que 1. Se, por exemplo, se eu trocar o K de H por 1, raiz quadrada de H ao quadrado mais 1 dividido por H é ilimitado. Então temos um problema aqui. Então vai ter que medir de acordo com H e não temos relação nenhuma. Vai dar problema. Então o que acontece é o seguinte, o que a gente vai ter que fazer é tentar argumentar que essa função aqui é limitada. Então eu vou ter que usar que o KH vai para... claro que eu vou ter que usar que o KH vai para zero, senão não temos o problema. Só que o que vai acontecer é que eu vou ter que usar essa expressão e essa expressão aqui toda aqui em cima para garantir que essa função aqui é limitada. Essa é a tecnicalidade que a gente tem que fazer. Então, olha só o que a gente vai colocar. Primeiro, para provar que isso aqui tudo é limitado, eu vou colocar um módulo aqui em cima, ou seja, nós temos que módulo de del f, del y no ponto x, y de x, vezes módulo de KH dividido por H, vai ter que ser, eu já vou colocando menor ou igual, já vou usar a desigualdade triangular, ó, é igual ao módulo disso, mas isso é menor ou igual ao módulo disso mais o módulo disso. Vai ser menor ou igual a um módulo disso, mais o módulo disso, em que a gente já vai escrever desse jeito aqui. Deixa eu escrever aqui. Mais o módulo de raiz quadrada de H2 mais K de H ao quadrado, dividido por H, vezes o erro de HKH, dividido por raiz quadrada de H2 mais K de H2. A gente vai precisar disso. Tá? Em que isso aqui vai para zero.
A questão é que aqui temos várias maneiras de medir isso aqui. Uma das maneiras que a gente pode escolher, por exemplo, é falar que isso aqui, ó, por exemplo, isso é a raiz quadrada de H2 mais KH2, vamos dizer, é menor ou igual, eu vou explicar essa notação aqui toda, é menor ou igual a 2 vezes o máximo do módulo de H, vamos ver aqui, e módulo de K vezes H. Então, vamos explicar isso aqui. Bom, com certeza, um desses dois é maior. Com certeza, entre H e KH, um dos dois é maior. Então, vou supor, por exemplo, que H é o maior deles. Ou seja, se H é maior ou igual a K de H, em módulo, então nós temos que H2 é maior ou igual a K de H ao quadrado. E o que nós temos é, somando H ao quadrado e H ao quadrado aqui, nós temos que 2H2 é maior ou igual a H ao quadrado mais K de H ao quadrado. É só somar H2 aqui. E se eu tirar a raiz quadrada, acabou. Eu tenho que raiz quadrada de H2 mais K2 é menor ou igual a raiz de 2 vezes módulo de H, que já é menor ou igual a... Eu posso botar aqui já o raiz de 2, mas eu prefiro tirar a raiz quadrada. Então, nós temos essa desigualdade aqui. E tendo essa desigualdade, agora sim a gente faz vamos dizer, a demonstração final, né? Então, o que acontece é o seguinte. Quando agora eu vou dividir todo mundo por módulo de H, então isso aqui tudo vai dividir por módulo de H, mas quando dividir por módulo de H, eu posso passar essencialmente o H para dentro. Então, isso aqui é menor ou igual a 1 e módulo de AK vezes H. Isso para todo H. Então, o que acontece? Essencialmente, temos dois casos possíveis. Ou já KH dividido por módulo de H é menor ou igual a 1. Então, se isso aqui acontecer, essa função já é limitada por nascença. Então, se isso aqui for limitada, vai para zero. Então, o único problema dessa função explodir é se isso aqui ficar maior que 1. Ou seja, acontecer de isso aqui ser maior ou igual a 1 mesmo. Então, ou seja, a questão é, podemos supor, supondo que aconteça de módulo de KH dividido por H ser maior ou igual a 1, e chegar a alguma, não uma contradição, mas alguma outra limitação. Porque, essencialmente, isso aqui está próximo de del F del Y, menos del F del X dividido por del F del Y, né, em módulo todo. Então, temos essa expressão aqui, e isso aqui que vai nos permitir a mexer aqui novamente. Então, olha só. E agora a gente também usa que isso aqui é próximo de zero. Então, então vamos lá. O que acontece é que eu posso, como isso aqui vai ficar tão próximo de zero quanto eu queira, então isso aqui é menor ou igual a... Agora eu vou ter que ajeitar as expressões de modo que, vamos dizer, tudo se encaixa, né? Isso aqui é menor ou igual a del F, del Y, no ponto x, y de x, em módulo. E isso aqui tudo eu vou dividir ainda por quanto eu tenho que dividir? Por 4. Então, isso aqui e isso aqui que eu vou ter que usar, e isso aqui. E isso aqui vamos dizer que é menor ou igual a 2 vezes módulo de KH dividido por módulo de H. Então, o que a gente está usando? Se isso aqui, se módulo de KH sobre H é menor que 1, para todo H maior que 0, acabou. Então, suponha que isso aqui acontece. Qual é a majoração que eu vou ter? Então, agora eu vou usar essa desigualdade, porque eu vou querer passar esse... Eu vou dividir por 4, porque vai ter que multiplicar por 2, porque eu vou querer passar meio para cá. E quando eu passo meio para cá, eu quero usar que essa função já é limitada. Então, olha só o que acontece. O que acontece é que com isso aqui tudo, passando essa expressão aqui toda, então, ó, vou passar isso aqui tudo para cá. Então, nós temos que módulo de del F, del Y, de x, y de x, vezes módulo de KH, dividido por H, tudo isso dividido por 2, né, que eu passei isso aqui tudo para cá,
é menor ou igual a módulo de ΔF ΔX no ponto x, y de x. Então, o que eu acabei de concluir, olha, que KH dividido por H, boto um 2, divido o que eu acabei de concluir, que isso aqui é menor ou igual a, vamos botar aqui 2 vezes o máximo, vamos dizer, olha, se o módulo de KH for menor que 1, acabou. Caso contrário, ele vai ser menor ou igual a essa expressão aqui toda. Então, deixa eu botar aqui. Menor ou igual a 2 vezes... Aí tem que dividir, né? Módulo de ΔF, ΔX, dividido por... Bom, aí tem que... desculpa aqui tudo, deixa eu botar essa expressão aqui. Então, o que eu acabei de provar aqui é isso aqui, ó. É menor ou igual a 2 vezes o máximo de 1. E agora essa expressão aqui toda. Se for o KH, tem que botar 2 vezes KH. O KH é menor ou igual a essa expressão aqui toda. É menor ou igual a 2 vezes módulo de ΔF ΔX dividido por ΔF ΔY. Também módulo. Em x, y de x. Em x, y de x. E acabou. Então, ou seja, a gente provou que essa função aqui já é limitada, não depende mais de h e k, só está nessas duas limitações. E o que a gente acabou de provar, então, limitada vezes zero, isso aqui vai para zero. Então, se isso aqui vai para zero, olha, então se eu fizer o limite quando h tende a zero dessa expressão aqui toda, passo isso aqui dividindo, e isso aqui vai para zero. Então, quer dizer que kh dividido por h é derivável e vale essa expressão. Então, era isso que eu queria passar nessa primeira do passo 2 final, uma primeira parte técnica. Precisa dessas majorações e precisa dar esse ciclo aqui todo para fazer esses resultados. Porque, vamos dizer, infelizmente, essa função aqui não é limitada, não tem como trabalhar, pelo menos eu não vi como trabalhar, então precisa voltar aqui em cima e, vamos dizer, ficar retornando e fazer essas contas aqui todas. Mas é aquele problema que a gente pensa, eu espero que deixe claro, a gente pensa como fazer, sabe que está no caminho certo, mas esbarra numa tecnicalidade que é meio complicado resolver. Mas basicamente é isso, e isso a gente prova e finalmente provamos o passo 2. Falta o passo 1.